Oi, meus queridos, estou aqui de volta e hoje nós vamos falar especificamente sobre dízima periódica. É um conteúdo bem simples, apenas de identificação. Espero que vocês prestem atenção e que entendam mesmo. O que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica, ela é representação de um número decimal, porém um número decimal infinito. Ou seja, não é um número decimal inteiro, ele é uma dízima periódica, porque ele é um número decimal infinito. Então vamos lá, dízimas periódicas são números infinitos e periódicos. Eles são infinitos, pois eles não possuem fim, e periódico, pois certas partes deles se repetem. Isto é, possui um período. Então, como vocês estão vendo esses três exemplos aqui, eles são dízimas periódicas porque são infinitas, por isso são dízimas, e são periódicas porque, por exemplo, no primeiro caso, nós temos a repetição do 2 infinitamente, no segundo caso, 8, e no terceiro, 24. Então, esses números que se repetem são o período de uma dízima periódica. Nós temos dois tipos de dízimas periódicas. Quais são eles? Nós temos a dízima periódica simples. Prestem bastante atenção nesses dois tipos que vocês precisam memorizar. Nós temos a dízima periódica simples, que é aquela que é caracterizada por não possuir anteperíodo, ou seja, o período, que é aquela parte que se repete depois da vírgula, vem logo depois. Então, vamos dar dois exemplos aqui. Primeiro, 0,32, 32, 32, 32 e assim infinitamente. Vocês estão vendo que o número se repete logo depois da vírgula. Então, esse número logo depois da vírgula, que fica se repetindo constantemente, é o período daquela dízima. Olha o segundo exemplo. Aqui nós temos 0,11111 infinitamente. Então, o período é 1, porque o algarismo 1 fica se repetindo. Então, vamos reforçar. Dízima periódica simples é aquela que o período fica constantemente se repetindo e que ele inicia logo depois da vírgula. Outro tipo de dízima, que também é uma dízima periódica simples, é esse caso aqui. Nós temos o 6,9876. Aí vocês podem se deparar e perguntar assim: professora, não estamos vendo os três pontinhos de reticências, então ele não é um número infinito. É sim, porque esse travessão que está escrito em cima desses números após a vírgula simboliza que os números que estão abaixo dele são o período que vão ficar se repetindo infinitamente. Ou seja, poderíamos estar escrito dessa maneira: 6,9876, 9876, 9876, 9876 e assim sucessivamente, infinitamente. Então, a dízima periódica simples, o algarismo que vem logo após a vírgula ou os algarismos que vierem logo após a vírgula vão ficar se repetindo. E eles podem vir representados como no quadradinho amarelo à direita com os três pontinhos de reticências, ou com um traçozinho, um travessão em cima dele, simbolizando que aqueles números estão se repetindo. Agora, nós vamos ver o outro tipo de dízima periódica, que é a dízima periódica composta. Então, nós vimos a simples, agora vamos ver a composta. A composta é aquela que possui o anteperíodo, ou seja, entre a vírgula e o período. Lembrem que período é o número que se repete depois da vírgula. Então, de novo, entre a vírgula e o período existe um número ou mais que não se repete. Então, eles não vão fazer parte do período. Por isso, ela é uma dízima composta. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui 2,324444. Então, o período é o 4, porque o 4 está se repetindo. Porém, o 32 que vem logo após a vírgula não faz parte da repetição. Então, ele é o anteperíodo. Então, por isso, o número 2,324444 é uma dízima periódica composta, porque nós temos um algarismo infiltrado ali entre a vírgula e a repetição do período. Olha um outro caso aqui, letra B.
9,123656, desculpa, 12, 3, 65, 65, 65. Então, nós temos aí o período 65, que é um número que se repete, e nós temos o anteperíodo, que é o 123, que me pegou que nem uma pegadinha na hora da leitura, porque o número 1, 2 e 3, ou seja, os algarismos 1, 2 e 3, não se repetem. Então, eles são anteperíodo, porque eles estão entre a vírgula e o período. Por isso, ele transforma essa dízima periódica em dízima periódica composta. Eu espero que vocês tenham entendido na aula de hoje a base do que é uma dízima periódica e quando ela é simples e quando ela é composta, para que nós possamos, na próxima aula, trabalharmos dízima periódica e fração geratriz. Espero vocês lá. Até a próxima!